Bom dia, boa tarde, boa noite. Ari Ribeiro, do Portal Direto Notícias, diretamente de Guarapari, Espírito Santo, para o Portal Direto Notícias e também para a Rádio Nova Iguaçu, na Bahia. Reflexões políticas de hoje, a gente vai falar sobre como criar nosso próprio monstro. Eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu aqui na minha cidade. Aconteceu o seguinte: um camarada que queria ser chefe do executivo municipal aqui. E esse cara tentou por várias vezes ser chefe do executivo, não conseguiu. E esse cara foi levado, com o passar de 8 anos ou mais, esse cara foi levado por vários coaches aí. Esse cara foi levado a várias igrejas evangélicas aí. E esse cara não era evangélico. Esse cara não é cristão de tipo nenhum, né? E a questão é que vários coaches aí, vários marqueteiros, vários vendedores levaram esse cara ano após ano dentro de igrejas evangélicas e mentindo, querendo ou não, expor uma mentira, né? Dizendo que esse cara era evangélico. Esse cara não era evangélico. Essa que é a grande questão. Então eu quero fazer você pensar hoje com essa história. Esse cara foi levado em igreja batista, esse cara foi levado em igreja maranata, esse cara foi levado em igreja Assembleia de Deus e várias outras igrejas. E todo mundo tomou esse cara como um candidato evangélico, né? Um político evangélico. E esse cara nunca foi evangélico, né? O cara só vai de 2 em 2 anos, né, em igrejas, visitando igrejas, né? De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para pedir voto. Nada mais do que isso. E esse cara, moral da história, esse cara hoje é tido como um candidato, como um político evangélico. Esse cara não é evangélico, esse cara não é cristão, né? Muito se ventila nos bastidores da política do Estado, né? E também aqui da nossa cidade, de que o cara é até dependente químico, né? O cara é usuário de entorpecentes. Então, vocês parem para analisar a situação, né? Pessoas deram aula para ele, né? Profissionais da comunicação deram aula para esse cara, ensinando ele como se vestir, como falar em público, como se comportar. Levaram ele para várias igrejas diferentes e ele se fingiu de evangélico o tempo todo dentro dessas igrejas. E hoje criaram um monstro. Essas pessoas agora, esses profissionais agora estão arrependidos, moral da história. Essas pessoas criaram um monstro. As pessoas foram enganadas e as pessoas estão sendo enganadas até hoje, ano após ano, achando que esse camarada, achando que esse político é evangélico. Esse político não é evangélico. Esse político não é cristão de espécie nenhuma, né? E esse político até hoje visita Maranata, visita Assembleia de Deus, visita Batista, se fingindo de evangélico para ganhar voto. E ele acha normal isso. Você conversa com ele acha normal fazer isso. Ele acha normal enganar as pessoas para conseguir voto. Ele acha normal ir frequentar a igreja de 2 em 2 anos atrás de voto. Ele acha normal, né? E é um camarada que se finge de direita, se finge de conservador, sendo que ele não é, né? O cara que sempre foi esquerda, sempre teve atitudes de gente da esquerda, de político da esquerda, né? E hoje ele se finge um político bolsonarista, hoje ele se finge um político de direita, né? Se finge de político conservador. Então, olha o nível dos políticos do nosso país, olha o nível dos políticos aqui do nosso estado, Espírito Santo. Essa mesma história, essa é a grande questão, essa mesma história se repete no Espírito Santo inteiro, se repete na Bahia, se repete em todos os estados do Brasil. Essa história se repete no Brasil inteiro. Então você tem que ficar de olho, você tem que prestar atenção, você tem que analisar a pessoa que está se infiltrando dentro da sua igreja. Estou levantando aqui uma reflexão filosófica para você que é do Espírito Santo, para você que é da Bahia, para você que é do Brasil, né? Pense bem nisso. Analise o seu candidato. Ano que vem é ano eleitoral, né? Eleições presidenciais em 2022.
Então preste bastante atenção nisso, é hora de você trocar seu deputado estadual, seu deputado federal, trocar seu senador, trocar seu governador principalmente, né, que está aí destruindo seu emprego, destruindo sua empresa. Então preste bastante atenção nisso, né? O camarada que se finge de cristão, o camarada que se finge de conservador, aqui na minha cidade criaram esse monstro que hoje não conseguem derrubar esse monstro. Então essa história se repete no Brasil inteiro, não é só aqui na minha cidade. Eu espero que você ajude a mudar o meio ambiente onde você vive. Tudo é política, essa que é a grande questão, tudo é política. Tudo bem? Evitem criar monstros, né? Analisem a pessoa, saiba se realmente a pessoa é aquilo que está dizendo ser. Procure o seu pastor, o seu padre, esse cara aí é da igreja mesmo, esse cara aí há quantos anos ele frequenta aí? Se você não sabe pesquisar na internet, não sabe olhar nas redes sociais do sujeito, você pergunte aí ao seu líder religioso, que ele vai te dizer quem é o cara. Se ele for honesto, se ele não tiver fechado com o cara, ele vai dizer: olha, esse cara aí começou a vir agora, esse cara aí não é isso que ele está dizendo ser, e por aí vai. A pesquisa pode ser feita não só na internet, mas também presencialmente, tudo bem, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e pensem nisso.